Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, hoje é um dia de glorificação ao nome do Senhor. Todo culto é, né? Mas hoje nós estamos muito felizes porque chega o fim, um ciclo de um curso de mulheres únicas e homens ao máximo. E nós vamos trazer hoje uma mensagem que vai trazer à memória aqui alguns assuntos tratados. Não sei se tratado num curso de mulheres, porque é para mulheres, então a gente não participa, mas com certeza no curso de homens a gente aborda bastante sobre isso. 1 Coríntios 10, 31, os irmãos podem ficar sentados. 1 Coríntios 10, 31, obrigado meu filho. Nós vamos ler 1 Coríntios 10, 31. O tema da mensagem de hoje é: não deixe a glória de Deus dissipar. Não deixe a glória de Deus ir embora, não deixe a glória de Deus se perder. A palavra de Deus diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo está aqui orientando que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, e esse texto foi escrito aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo estava trazendo à igreja de Corinto um ensinamento sobre permanecer na glória de Deus. E ele começa ensinando, falando e usando como exemplo exatamente o povo de Israel no deserto. E ele dá exemplo daquele povo, ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, nós temos o ensino, nós temos o exemplo daquele povo que saiu do Egito, que deixou o exemplo para que nós não venhamos errar. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Existem algumas maneiras na vida de a gente aprender. E uma das maneiras de aprendizado que nós temos é aprendendo com o erro dos outros. Quando olhamos os outros fazer e dar errado, você fala: não vou fazer aquilo porque já deu errado. Então, uma das maneiras é essa. E o apóstolo Paulo, então, ele vai usar essa metodologia para ele ensinar ali àquela igreja a forma que se deve se comportar. E aí eu quero pedir aos irmãos, vamos lá, no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 10, nós vamos ver como que o apóstolo Paulo, ele vai orientar aqui a igreja. Porque não quero, irmãos, que ignore o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Ou seja, ele está levando aquela igreja a entender o seguinte: olha, eu quero que vocês lembrem, não ignorem isso, todos os nossos irmãos, nossos antepassados, passaram pelo mar. Todos eles estavam sob a nuvem. Ele está se referindo ao quê? A saída do povo do Egito, quando passou o Mar Vermelho ali. Aí, irmãos, eu quero dizer, quando aquele povo passa o Mar Vermelho, eles já entraram na Terra Prometida? Sim ou não? Não, estava iniciando uma caminhada. Então Deus tira aquele povo do Egito para entrar na Terra Prometida. A Terra Prometida era a Canaã. A Canaã era a Terra Prometida. E o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação dizendo o seguinte: olha, Deus tirou um povo que estava no Egito para entrar em Canaã. E nós, como agora está falando para a igreja de Corinto, Deus nos resgatou para entrarmos numa Canaã celestial. Ele está fazendo essa comparação aqui com aquele povo.
Então, vamos entender por que o apóstolo Paulo está falando daquela maneira. Qual era o momento que aquele povo vivia? A cidade de Corinto era uma cidade grega, conhecida pela sua diversidade cultural. Ali era a grande influência da filosofia grega, o que causava muitos conflitos na igreja daquela época. Os irmãos imaginem a filosofia se impondo sobre a igreja. Então havia muitos conceitos que ia contra o ensinamento de Deus, contra o ensinamento que Cristo pregava. Paulo então escreve a carta de Coríntios com o propósito de orientar os irmãos, abordando diversas questões que impediriam aquela igreja de alcançar o propósito de salvação, de vida eterna. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. Então ele fala, não quero que sejais ignorantes sobre isso. Verso 2. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Ou seja, todos estavam debaixo da mesma situação, não havia diferença ali. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, o alimento que o maná que desceu do céu. Todos aqueles comeram. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. E ele fala, agora, o nosso alimento, a nossa rocha é Cristo. E todos aqueles ali desfrutavam do mesmo benefício. Ele enfatiza então aqui que a igreja precisava aprender com os erros daquele povo para não perder a sua salvação. Verso 5. Contudo, Deus o quê? Não se agradou da maioria deles. Olha que pesado, irmãos. Deus não se agradou da maioria. Não foi minoria. Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Ou seja, aquele povo se desviou do propósito de Deus e aquele povo permaneceu, morreu no deserto. E eu pergunto para os irmãos, qual é o teu propósito nessa vida? Qual é o teu objetivo? Você, quem quer aqui entrar na Canaã celestial? Quem quer entrar na Canaã celestial? Então, nosso propósito é entrar na Canaã celestial. Esse é o propósito da igreja. O apóstolo Paulo está falando para aquela igreja que também tinha esse mesmo propósito, de entrar na Canaã celestial. E aquele povo que saiu do Egito também tinha um propósito, de entrar na Canaã, na terra prometida, onde era a promessa de uma terra que mana leite e mel, onde poderia produzir, uma terra que eles seriam donos, uma terra que eles poderiam viver grandes bênçãos ali. E aí, verso 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, vocês viram o que aconteceu lá atrás? Foi exemplo para nós, é exemplo para a igreja, o que aconteceu lá atrás, para que não aconteça hoje, para que nós não venhamos perder o nosso objetivo, que é entrar na Canaã celestial. Verso 7. E aí, o apóstolo Paulo agora, ele vai dizer por que aquele povo deixou de entrar na Canaã. O que impediu aquele povo de entrar em Canaã? Ele fala, não sejam idólatras. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é, não sejam idólatras. E quando nós falamos de idolatria, vem à nossa mente a primeira coisa, uma imagem de escultura. Mas idolatria vai muito mais do que isso. Tem gente que idolatra tanta coisa e isso te impede de entrar na Canaã celestial, isso te impede de entrar na terra prometida. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Ou seja, era um povo que passou pelo mar, a seco, estava caminhando para uma terra prometida, mas no caminho, aquele povo se desviou, aquele povo abriu mão, aquele povo... E o apóstolo Paulo continua. Não, verso 8, não pratiquemos o quê?
imoralidade sexual. Aquele povo padeceu no deserto pela imoralidade sexual. E quando se fala de imoralidade sexual, às vezes as pessoas pensam no ato, e não é isso que aqui vai muito além disso. Não pratiquemos a imoralidade sexual como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram, quantos morreram ali? 23 mil pessoas morreram naquele local, porque praticaram o que não deveria praticar. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja, ó, não faz isso. Ele está dizendo o seguinte, lá teve um exemplo, se você praticar agora, qual vai ser o resultado? Vai morrer também, vai perder, não vai entrar, não vai alcançar o que é, o propósito que é. Ele continua, não devemos, verso 9, tampouco devemos pôr a Cristo, na minha tradução fala, não devemos pôr o Senhor à prova. O que é colocar Deus à prova? Talvez você ache que esse erro eu não cometo. O que é colocar Deus à prova? Fala aí, homens ao máximo. O que é colocar Deus à prova? Todo mundo calado. Não quer se expor. Irmãos, quando você deixa de crer em Deus, você está colocando Ele à prova. Quando você deixa, às vezes, uma notícia ter mais valor para você do que aquilo que Deus está falando na sua palavra. Quando nós acreditamos em tantas coisas e deixamos de acreditar naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está fazendo. Colocar Deus à prova é falta de fé. Então aquele povo ali colocou Deus à prova e ficaram no meio do caminho. Verso 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Murmuração, se queixar aqui é murmuração. Quando se murmura, você está ficando para trás. E aí, irmãos, a pergunta é, por que de trazer essa palavra hoje, no dia da formatura? Por que trazer isso? Porque tanto homens que fizeram o curso Homem ao Máximo, tantas mulheres que fizeram o curso Única, sabem do propósito que Deus tem para com cada uma das irmãs e com cada um dos homens. O propósito é transformação. Deus tirou aquele povo do Egito. Não foi para morrer no deserto. Deus tirou aquele povo do Egito, não foi para ser envergonhado no deserto, não. Deus tirou aquele povo no Egito para mostrar às nações que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Mas daquele povo que saiu, a maioria deles padeceram ali. Por isso que o tema da mensagem hoje é: não deixe a glória de Deus se dissipar. Porque você sai motivado aqui do curso, e existe uma diferença, irmãos, entre motivação e disciplina. Motivação é algo que você tem e é momentos. Você está motivado, você vai lá, bum, 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 mas a motivação, se ela não for renovada, ela acaba. Disciplina, você vai todo dia fazer aquilo. E aí, às vezes você pode sair desse curso motivado, mas daqui a 2 meses, como você vai estar? Daqui a 3 meses, como você vai estar? Daqui a 5 meses, será que você já está parando no deserto com os erros do que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, murmurando? Você pode dizer, pastor, eu não estou cometendo imoralidade sexual não, mas a murmuração está no mesmo peso da imoralidade. Colocar o Senhor à prova está no mesmo peso da imoralidade. Então, às vezes, são coisas pequenas que você fala, isso aí não tem nada a ver. Eu quero dizer para vocês que estão se formando hoje para a igreja, cuidado. Porque uma vez o conhecimento, uma vez os nossos olhos abertos, a gente sabe muito bem que nós não podemos fazer mais aquilo. O apóstolo Paulo está ensinando aquela igreja ali, lembrando aquela igreja, olha, não caiam no mesmo erro que os nossos antepassados caíram.
Não caiam no mesmo erro. Quando nós falamos disso, irmãos, nós não estamos falando de uma vida para este mundo, nós estamos falando de algo muito além, que não é para essa vida, é salvação. E quem está participando aqui do debate, da roda de conversa aqui, do estudo que nós estamos tendo aqui segunda-feira, quem está participando do curso, do discipulado, que estamos estudando Apocalipse, você vai entender que a vida de um cristão é uma vida que é de luta, de negação, mas há um propósito nisso tudo, salvação. Agora, se não houver negação, se não houver renúncia, se não houver mudança, transformação, irmãos, como é maravilhoso, irmãos, eu digo, tanto na primeira turma quanto na segunda turma, de você ouvir homens dizendo, pastor, eu me arrependo disso, de levar à cruz o seu pecado e falar, Senhor, porque, irmãos, pecado só tem um jeito de ser perdoado. Qual é o jeito de ser perdoado? Confessado e levado à cruz. Se você não confessar o pecado, se você não levar à cruz o seu pecado, se você não se arrepender dele, não tem perdão. E é isso que Satanás quer, que você não confesse, que você não fale, que você viva no erro, que você viva na mentira, viva no engano, e você se engana a si mesmo. Mas eu estou na igreja, pastor, eu vou no culto, pastor, eu vou tudo, mas você confessou o seu pecado? Ah, pastor, mas eu vou me expor, eu vou falar. Por isso a importância do curso, porque numa roda pequena de pessoas que começam a se abrir, e é interessante, o que acontece no curso fica onde? No curso. Queria eu contar um monte de coisa aqui, de exemplo, de transformação, mas só posso contar se o irmão que compartilhou falar, pode testemunhar, pastor, senão não posso contar. Mas grandes transformações o Senhor fez, louvado seja o nome do Senhor. Quantos pecados foram levados à cruz e confessados, quantos pecados arrependidos, para poder dizer, eu continuo caminhando em direção à nova Canaã, eu continuo caminhando em direção à Canaã celestial, o inimigo não vai nos parar, nós cantamos aqui, o medo não vai nos parar, nós precisamos se posicionar. Paulo está ensinando uma igreja, eu posso dizer aqui que Paulo está me ensinando aquela igreja, esse curso, porque era um grupo que estava dizendo o seguinte, ó, não faz isso, não faz aquilo, irmãos, que coisa melhor que o apóstolo Paulo fez aqui, falou, olha, não caia no erro, ó, são 5 coisas que te tiram de Canaã, hein? E ele falou os 5 aqui, foi lá na Bíblia lá e falou, está aqui, ó, olha o que aconteceu com os antepassados. Hoje nós temos o exemplo na palavra, nós temos o exemplo da história, nós temos o exemplo de que vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena confessar os pecados, vale a pena se arrepender, vale a pena levar a cruz. E o apóstolo Paulo então está dizendo aqui, verso 14, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Ele está dizendo, eu não estou falando aqui para pessoas que não entendem, estou falando para pessoas sensatas. Julguem, verso 15, julguem vocês mesmos que estou dizendo. Tem alguém aqui que não está entendendo o que eu estou falando? São pessoas sensatas. Julgue você se é isso mesmo. Se tem dúvida, vai na palavra, leia lá Deuteronômio, leia lá Êxodo, leia aqui o capítulo 10 de Coríntios, leia a Bíblia que você vai ver respostas. Irmãos, Deus deixou claro o custo de servir a Ele. Deus não falou em letrinhas miúdas, né? Você vê uma promoção, R$ 29,90, vem umas letrinhas miúdas assim, no primeiro mês, depois de 190. Letrinhas miúdas. Jesus Cristo não fez isso. Jesus Cristo, Ele ensinou, olha, vai te custar tudo. Vai custar a tua vida, vai custar a tua negação, vai custar o teu eu, vai custar a tua vaidade, vai custar os teus recursos, vai te custar tudo, mas lá você vai entrar na Canaã celestial. Esse é o propósito que o Senhor tem para com a igreja. Estou falando com pessoas sensatas, julguem vocês mesmos que eu estou dizendo. Verso 16, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é participação do corpo de Cristo? Ele está dizendo, a gente não participa do corpo de Cristo, quem aqui participa da ceia do Senhor? Então você tem um compromisso, você participa do corpo de Cristo, você tem uma responsabilidade. Nós participamos da mesa de Cristo. Aí ele vê, verso 19, portanto,
O que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam e é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, ou seja, nós não podemos servir dois senhores. Nós não podemos uma hora estar participando da mesa do Senhor, bebendo do cálice, comendo do pão, dando glória a Deus, e depois eu estou cometendo os mesmos pecados. Nós não podemos fazer isso. Verso 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Pastor, mas o que é o cálice dos demônios? Esses itens que nós falamos aqui, esses 5 itens que impediu Israel de entrar em Canaã, são cálice do demônio. O adversário quer que você murmure, o adversário quer que você faça fofoca, né? Que você fique falando demais, o adversário quer que você cometa imoralidade sexual, o adversário quer que você faça tudo isso, porque ele sabe que isso é participar da mesa dele, não é participar da mesa de Deus. Agora nós louvamos o nome do Senhor, sabe por quê? Os nossos olhos foram abertos, louvado seja o nome do Senhor. Antes nós não sabíamos, talvez, tem coisas aqui que acho que todo mundo sabia, mas tem coisas que você fala, pastor, mas esse negocinho pequenininho me impede de entrar em Canaã? Impede. O negócio é muito mais sério do que a gente imagina. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. A Bíblia deixa claro, só existe 2 mesas que estão postas. A mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Qual mesa você quer participar? Para participar da mesa do Senhor há um critério, há algo ser cumprido, e é bem rigoroso. É bem rigoroso. Verso 23. Esse texto, ele é usado muito para quem quer fazer coisa errada. Mas olha o que o texto diz. Tudo me é... Você pode fazer o que você quiser. Você pode. Mas nem tudo... Quem vai avaliar isso? Quem vai avaliar? Você. Mas eu quero lembrar que você é templo do... Se o teu coração está cheio do Espírito, se o teu coração está cheio da bênção de Deus, você vai ser rigoroso com essa avaliação. O problema é que quando você quer fazer, você vai dizer o seguinte, isso não tem nada a ver. Qual o problema disso? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo. E o que não edifica, destrói. Imagina, irmãos, aquele povo atravessou o Mar Vermelho. Olha, eu fico imaginando essa cena do Mar Vermelho. Imagina que milagre, aquelas ondas do teu lado e você andando e vendo que aquilo é mão de Deus. Aí você chega do outro lado, glorifica, canta, louva a Deus, né? Mas logo depois você levanta um bezerro de ouro. Logo depois você murmura. Logo depois você comete imoralidade sexual. Você viveu uma maravilha, mas isso mostra que nós precisamos sempre estar aos pés do Senhor para buscar o Senhor um renovo. Para o Senhor nos confrontar, ou seja, tudo é permitido, mas te convém isso? Estamos terminando. E aí o verso 31, que diz, assim quer que vocês comam. Quem come aqui? Quem come aqui? Ninguém come? Todo mundo come, se alimenta? Todo mundo bebe, não bebe? Façam para quê? Para a glória de Deus. O que é fazer para a glória de Deus? Irmãos, o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja é, olha, toda a sua vida seja motivo para louvor à glória de Deus. Que olhem para você, seja louvor para a glória de Deus. E aí eu vou dizer para as irmãs e para os homens que estão concluindo o curso e os que já fizeram, vocês são vitrine. Pastor, vocês vão ser observados.
Vocês serão colocados à prova. Eu não sei no curso das mulheres, mas os homens aqui tratavam um assunto, aquela semana inteira era motivo de luta naquele assunto. Parecia não, o inimigo ficava tão furioso, falava assim, agora eu vou futucar aqui para eles perderem, aqui para eles verem. Era assim. Por quê? Irmãos, uma vez que nossos olhos foram abertos, nós precisamos olhar a nossa vida para que a nossa vida seja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Olha o verso 32. Não se torne motivo de quê? Olha que responsabilidade o apóstolo Paulo está dando àqueles irmãos, hein? E que vocês estão tendo hoje. Não se tornem tropeço. Vamos dizer assim, pastor, fulano fez o curso, mas continua fazendo isso. Esse irmão é o quê? Tropeço. Porque conheceu a verdade. A irmã fez o curso, mas não trata bem o marido lá, aprendeu no curso, não trata bem as coisas. E aí, é o quê? E o marido não trata bem a esposa, é o quê? Aprendeu. A culpa é de quem? É de quem? Os irmãos estão fraquinhos. A culpa é de quem, irmãos? Ah, tá vendo como é que as irmãs ficaram todas felizes? Vamos repetir para elas ficarem felizes? A culpa é de quem? Pronto. Pronto. O Pedro ficou até quietinho aqui. Irmãos, são aprendizados que a gente não pode servir de tropeço. Ele fala, não se torne motivo de tropeço nem para os judeus, ele está dizendo assim, nem para os da tua casa, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Olha que coisa importante. Por isso a mensagem de hoje é uma reflexão que nós devemos fazer. Não deixe a glória de Deus se dissipar. O que os irmãos aprenderam, os irmãos foram cheios de um ensinamento, da palavra, de um aprendizado. E nós não podemos deixar a glória de Deus se dissipar. Nós não podemos deixar isso ir embora. Vai vir lutas? Vai. Se não já começou. Mas vai vir lutas. Mas a glória de Deus pode ser dissipada? Não. Aí é hora de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Não sei o que fazer. Volta no livro, liga para o líder. Estou com dúvida, estou precisando de oração, estou precisando de ajuda. Liga para o líder. Me ajuda, me revisa essa aula de novo aqui que eu preciso ouvir. Às vezes, irmão, sabe como nós aprendemos? Quando nós somos confrontados. Né? Quando se olha no espelho. Quando você vê os seus defeitos. Por mais que alguém fale que você é assim, a gente nunca acredita que as pessoas falam que nós somos desse jeito, a gente nunca se vê desse jeito. Mas é quando tu olha no espelho e você fala, eu sou assim. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. E hoje, nós vamos testemunhar transformações neste lugar. Nós vamos testemunhar aquilo que o Senhor fez num grupo de irmãos, na segunda turma. A primeira, Deus já fez grandes coisas, agora a segunda turma. Então nós vamos iniciar